O vídeo de hoje é muito especial porque nós iremos conversar sobre uma das melhores e mais ricas literaturas do mundo. É a nossa, é a literatura nacional. E eu queria aproveitar também para fazer um convite para vocês. Já já. Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou Carlos. E nesse vídeo eu quero apresentar e convidar vocês para um projeto que eu já venho ensaiando há tempos e agora resolvi levar adiante. Muitos canais literários fazem projetos dedicados a um gênero, a um autor ou tipo de literatura. Talvez o mais difundido seja o de dedicar outubro à literatura de terror. Mas da minha parte, eu participo anualmente do Victober Brasil, que é o projeto de dedicar o mês de outubro à literatura vitoriana. Então, há tempos eu vinha pensando em fazer algo semelhante com a literatura nacional. E agora, no início do ano, fazendo o balanço das leituras do ano passado, eu percebi que 2024, para mim, foi um ano fraquíssimo em livros brasileiros. É fato que me envergonhou bastante, porque eu gosto muito da nossa literatura, então eu me propus a ler mais obras nacionais em 2025. Observando a minha lista de livros lidos no Scoob, eu percebi também que eu ainda não li muitas das nossas obras consideradas clássicas. Eu não sei se por sorte ou azar, mas na minha vida escolar eu nunca tive que ler os nossos livros clássicos, né? Minhas professoras de literatura sempre optaram por livros mais adequados aos interesses e à faixa etária dos alunos. Então eu li obras excelentes, né, grandes autores, como o Fernando Sabino, o Drummond, Rubem Braga, Orígenes Lessa, mas nada de clássicos. E eu confesso também que na juventude eu tinha um certo preconceito contra a nossa literatura. É aquela questão mesmo de síndrome de vira-lata, né? De achar que tudo que vem de fora é melhor. Meu primeiro Machado, por exemplo, foi já adulto, né? Totalmente por acaso. Quando, por falta de outra leitura disponível, eu peguei aqui essa edição de O Alienista. Né? Fiquei tão encantado com a narrativa do Machado que a partir daí eu comecei a ler outras coisas nacionais, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Aí eu pensei, né, por que não juntar as duas coisas e dar o pontapé nesse projeto que eu já acalento há anos e dedicar um mês inteiro às obras nacionais? Só que eu não queria simplesmente ler qualquer coisa aleatoriamente. Eu queria obras que realmente representassem o Brasil. Mas como fazer isso, né, com essa diversidade geográfica, cultural e social que nós temos e com uma literatura tão rica como a nossa? Eu acho que não existe um único livro ou autor que possa resumir o Brasil, né? Recentemente nós tivemos esse burburinho em relação à Courtney, né, a americana que se apaixonou pelo Machado, o apresentou aos americanos. Eu também acho que ele seja um dos nossos maiores autores, mas reduzir a literatura nacional ao Machado é limitar demais a nossa riqueza literária. Então eu decidi focar justamente nessa diversidade cultural, optando por obras que permitem uma visão ampla e abrangente em termos de representatividade histórica, geográfica e social, mas que também contribuam para a definição de uma unidade nacional, do que é ser brasileiro, né? E decidi também fazer esse projeto no mês de abril e, por motivos óbvios, chamá-lo de Descobrindo o Brasil. E uma outra questão foi que eu resolvi utilizar apenas obras de ficção, ou quase, né? Porque existem livros que trafegam aí no limite. Eles não são ficção, mas têm um tratamento literário, como se fosse. Por exemplo, o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, ou até mesmo o queridinho do momento, né? O Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E eu penso que é muito importante, né, uma interação entre a não ficção e a ficção. É uma troca de figurinhas.
ao mesmo tempo que nós precisamos conhecer certos fatos e períodos históricos para entender melhor certas obras literárias, o oposto também acontece. Através da literatura ficcional, nós conhecemos e aprendemos muito sobre fatos históricos e sobre a sociedade na época retratada. Então, em resumo, não basta ser um livro brasileiro para entrar no projeto, mas ele precisa ter algum aspecto, ou histórico, ou temporal, ou social, que seja representativo e que nos auxilie a formar uma imagem do Brasil. É claro que, de alguma forma, quase todo livro faz isso, mas alguns têm essa característica mais forte. Tomando o próprio Machado como exemplo. Embora o Dom Casmurro seja o mais famoso, eu acho que outros livros dele sejam muito mais representativos de uma sociedade e de uma época. E um livro que eu acredito que será de grande valia nesse meu projeto é esse aqui, História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi, que eu ganhei de presente há tempos da querida Flaviana, do canal Xícara Literária, e que eu ainda não tive oportunidade de ler. E é um livro que traz um panorama bem abrangente, da história da nossa literatura, das escolas, dos períodos, dos principais autores e títulos, mas sem ser uma obra acadêmica. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, Flaviana, muito obrigado pelo presente, demorou, mas aqui está ele. Será com certeza uma companhia bem importante no decorrer desse projeto. E então, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês algumas obras que eu já li, a maioria, se não todas, com vídeo aqui no canal, obras que poderiam estar nesse projeto e que servem de dica para quem quiser embarcar nessa comigo. É só uma pincelada nos livros, mas para quem quiser conhecer melhor a obra e conferir a minha opinião, todos os links estarão na caixa de descrição. Também os links para a compra desses livros na Amazon. Sendo que, se vocês entrarem no site utilizando algum desses links, estiver com o carrinho vazio e efetuar alguma compra, eu recebo uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de assistência social. Então eu conto com a ajuda de todos que puderem e quiserem colaborar com esse auxílio. E os livros que eu vou mostrar aqui, muitos não são muito conhecidos, mas todos eles têm algum fator que contribua para essa construção da identidade nacional. Então servem como dica, para quem quiser aí se aventurar na leitura. Tá? E o primeiro que eu quero mostrar é A República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, um calhamação. Tá? Esse livro aqui é maravilhoso. A Nélida tem uma escrita particular, um modo de escrever próprio dela, uma característica própria dela. Não é um livro muito fácil de ler, mas ele traz, além de uma história muito bacana, sobre dois rapazes mesmo, muito novinhos, que vêm para o Brasil, vêm da Galícia, na Espanha, e aqui eles vão passar por vários períodos da nossa história, nossa história recente, vão passar pela ditadura, vão construir ali as suas vidas. Um é mais trabalhador, o outro já é mais sonhador, e eles vão passar a vida inteira, com essa amizade muito forte, cada um aí com os seus problemas, com as suas dificuldades. É uma história muito rica, muito interessante, de se conhecer. Tá? Não é, repito, uma leitura muito fácil, tá? Mas com certeza vale muito a pena conhecer essa obra. Um outro livro que também pouco ouço falar, que é esse aqui, Galvez, Imperador do Acre, do Márcio de Souza, um autor falecido ano passado, se eu não me engano, e que traz um fato assim, pouquíssimo conhecido, que é a proclamação da independência do Acre, que chegou a formar um país, inclusive com hino, com bandeira, com dinheiro próprio, durou pouco tempo, mas é uma história real,
que pouca gente, acredito que fora lá do Acre, né, pelo menos aqui mais para o sul do país, acho que pouca gente tem conhecimento disso, contada aqui de uma forma divertidíssima, né, muito engraçado. O Galvez é um personagem incrível, é uma história real, né, mas contada aqui de uma forma muito inusitada, muito divertida. Então, um livro também que eu recomendo bastante. Agora eu vou trazer dois do mesmo autor, mas de um autor bastante conhecido, mas essas duas obras nem tanto, que é o José Lins do Rego, um dos nossos autores mais conhecidos, né, da fase regionalista. Mas essas obras nem, né, estão fora, né, tanto do ciclo do cangaço quanto do ciclo da cana-de-açúcar, que englobam aí seus livros mais famosos. Esse daqui é um livrinho de memórias, é o... esqueci, cadê o nome dele aqui? Meus Verdes Anos, que conta a infância dele, né, na fazenda do avô, no engenho de cana do avô, as suas primeiras experiências, né, as suas experiências escolares, e foi uma criança bastante doente, né, com isso tinha aí certas restrições. Então é muito interessante da gente ver como era a vida no engenho, né? A vida real de uma criança, pelos olhos de uma criança no engenho. Então, não exatamente, né, esse eu acho que entra no que eu falei anteriormente, naquela categoria. É um livro não ficcional, mas narrado de uma forma ficcional. Então, é muito interessante conhecer. Para quem já leu O Menino de Engenho, eu ainda não li, eu acredito que muito do que tem aqui foi utilizado para a criação do personagem lá. Lá, sim, realmente é um personagem ficcional, mas o Lins do Rego usou muito da sua própria infância, que ele narra aqui nesse livro. E o outro também é bem fora da curva na carreira do autor, que é o Água Mãe, porque aqui ele não só sai da região, né, do tema habitual dele, mas também da região, porque é o único livro, se eu não me engano, do autor que se passa fora do Nordeste. Ele se passa no interior do Rio de Janeiro, justamente aqui na região onde eu moro, na região dos Lagos. Não especifica o local, tá? Mas é às margens da Lagoa de Araruama, que é a lagoa que nós temos aqui, que pega vários municípios da região, e fala sobre as salinas, sobre a exploração de sal, que foi, durante muito tempo, a principal atividade econômica aqui das cidades da região. Hoje em dia já nem tanto, né, mais voltada para o turismo, mas já foi uma atividade bastante importante. E fala também sobre o futebol, que também é outra paixão nacional, que tem um personagem aqui cujo sonho é se tornar jogador de futebol. Então, um livro também que vale muito a pena conhecer, né? Para quem já gosta da leitura, da escrita do José Lins do Rego, e principalmente para quem não conhece, porque é um livro pouco falado, mas também muito interessante aí para se conhecer o autor. Mas nem só de interior, de fazenda, se faz a nossa literatura, né? Mais recentemente, recentemente que eu digo, é depois do início do século XX, com a urbanização do Brasil, muitas obras passaram a acontecer nos ambientes das cidades, né, mostrando obras mais intimistas, mais voltadas para o psicológico dos personagens. E um ótimo exemplo disso é o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, uma obra, né, que muita gente tem como uma obra-prima. Para mim, eu achei um livro excelente, né, pesado, denso, né, tem alguns gatilhos aqui, tem cenas fortíssimas, polêmico, né, em certos aspectos, certos temas que ele aborda, mas eu não achei assim exatamente, eu achei alguns probleminhas nele que não me agradaram tanto, né? Mas aí só vendo o vídeo específico sobre ele. Mas no geral, sim, é uma obra muitíssimo bem narrada, né? O Lúcio era um autor excelente, e a obra realmente ela tem toda uma atmosfera, né, de decadência, né? Mostrando a decadência não só econômica e social, mas principalmente moral de uma família no interior de Minas. Então, também recomendadíssimo o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso.
O Brasil também tem um teatro muito forte, teatro de denúncia também social, e uma das obras mais importantes nesse sentido é O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Sempre foi um autor polêmico, né? Especialmente por ser comunista, ele foi muito perseguido pela ditadura. E aqui, numa peça curta, virou filme famoso, né? Vencedor lá do Festival de Cannes. E a história básica, acho que todo mundo conhece, de um sertanejo que quer pagar uma promessa na igreja de Santa Bárbara, em Salvador, só que ele fez a promessa num terreiro de candomblé, então o padre impede que ele cumpra essa promessa dentro da igreja. E isso tudo causa ali uma confusão na entrada, na porta da igreja, que vai terminar de forma bem trágica. E o importante dessa peça é porque nós vemos ali em torno desse acontecimento, vários representantes aí da sociedade da nossa época. Então tem ali a ação da imprensa, da igreja, do governo, dos comerciantes, dos exploradores, né, das pessoas que querem explorar a desgraça alheia. Então, apesar de ser uma obra de teatro pequena, né? E assim, se passar num único ambiente, ela é riquíssima e vale muito a pena conhecer. Rápida de ler, vale muito a pena conhecer não só o Pagador de Promessas, quanto as outras obras do Dias Gomes, que é um dos nossos grandes dramaturgos. O próximo livro é um clássico e é das minhas maiores surpresas aqui com o canal, porque ele é o segundo livro mais visto, né, vídeo mais visto aqui da história do Livros e E-Books, que é o Luzia Homem, do Domingos Olímpio. É um clássico menos conhecido, mas ele conta a história de uma moça, de uma retirante, fugindo da seca e que vai parar num canteiro de obras nos arredores aí de uma grande cidade. E lá ela se torna ali o motivo de interesse, o objeto de interesse de combate entre dois funcionários públicos. Apesar dela ser uma personagem muito forte, ela não querer se envolver amorosamente com ninguém, mas ela vai se ver enredada aí nesse embate, nesse ambiente assim tão inóspito, né, do sertão nordestino durante uma seca. Então, um livro também curtinho, vale muito a pena conhecer. O próximo também é um romance urbano, acusado aí de plágio. Aliás, acusado não, ele teria dado origem a um plágio, né? Que é a sucessora da Carolina Nabuco. Também pequenininho. E esse livro aqui, ele ele mostra muito dos bastidores ali da sociedade carioca da década de 30, 40, se eu não me engano. E fala sobre o carnaval, de desfiles de carnavalescos, da moda, né, de toda a sociedade urbana do Rio de Janeiro, né, na época ainda capital da República. Então, por esse aspecto social, ele vale muito a pena. Não é uma obra maravilhosa, tá, mas tem esse lado que traz bastante, né, dos costumes sociais da época para a gente conhecer. Então, eu recomendo também. Também todos eles, até agora, tem vídeo aqui no canal. Também que é um livro importantíssimo em questão de denúncia, é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É o diário de uma ex-favelada, né, mãe solteira de 3 filhos, negra, e que via na literatura, né, uma forma de escape da sua vida sofrida, de fome, de miséria, de catadora de papel. A história é bem conhecida e depois desse livro aqui, né, que se tornou um sucesso, ela conseguiu sair da favela, né, comprou uma casa e esse livro e escreveu um novo livro contando essa sua vida, né, pós-favela. E é o Casa de Alvenaria, em 2 volumes. Também fiz a leitura, também tem vídeo aqui. E todos esses livros da Carolina trazem esse ambiente aí da nossa sociedade, né? Ela tentando tramitar nessa sociedade que ela queria tanto fazer parte, né? Mas que não
não aceitou tão bem assim como ela esperava. Então, também a obra importantíssima da nossa literatura e bem recomendada. E por último, um livro recente, mas é uma ficção histórica, é o Em Breve Tudo Será Mistério e Cinza, do Alberto Reis. Esse livro aqui é uma aventura deliciosa, né? Rápido de ler, apesar de grosso. E ele conta a história de uma família francesa que vem para o Brasil na época na época do ouro, né? Da procura do ouro, dos diamantes em Minas Gerais. Eles vão trabalhar no garimpo e vão enfrentar ali toda uma série de dificuldades, especialmente por serem franceses, e vai mostrar, né, a questão da exploração, de como essas cidades Ouro Preto, Diamantina, essas cidades, né, da época do ouro, da mineração em Minas, como elas eram tratadas, assim, eram tidas como elas eram uma categoria especial dentro da colônia portuguesa, né, que era o Brasil, porque elas, por serem ricas, por terem toda essa riqueza, o ouro e os diamantes, elas tinham não um status especial, mas uma proteção especial por parte de Portugal. Era muito difícil transitar de lá para cá, e é como se fossem um local à parte, né, do Brasil. Então é muito interessante, uma história aí, eles vão se envolver, essa família vai se envolver aí com personagens históricos, aparece aqui, por exemplo, a Dona Beija. Então, um livro também que eu pouco ouço falar, mas é maravilhoso, uma leitura deliciosa e que traz para a gente muito conhecimento histórico. E então, essas são algumas dicas aí de livros brasileiros. Logicamente está longe de extinguir o assunto, né? E eu vou então dedicar o mês de abril, todos os vídeos aqui do Livros e E-Books do mês de abril serão de livros nacionais. Eu não sei ainda exatamente o que eu irei ler, mas eu convido desde já a vocês para participarem desse projeto, né? Não tem dificuldade nenhuma, é simples, é só dedicar o mês de abril à leitura de livros nacionais. Então, se vocês quiserem participar, né, me contem aqui nos comentários o que vocês pretendem ler, me indiquem também outras obras, né, que possam entrar nessa temática. E para dar a partida nesse projeto, eu vou ler um livro que eu já tenho vontade de ler há um tempo, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que é O Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que eu sei que é um livro difícil, mas dizem também que ele passa por várias épocas da nossa história, então é um livro também divertidíssimo, né, da forma como a escrita do Baldo é conhecida. Então é um livro que eu tenho bastante vontade de ler. Eu sei que ele é um calhamação, então eu vou começar a leitura dele antes, e eu estou pretendendo fazer uma leitura comentada sobre ele, né, ou a cada capítulo, ou a cada 2 capítulos, eu não sei, né? Provavelmente uma vez por semana eu fazer um vídeo sobre a leitura, né, daquela semana. Então eu vou estipular, eu vou começar a fazer a leitura agora na segunda quinzena de março, e no final de abril, então, no último vídeo de abril, de domingo, eu trago a resenha dele. Mas antes disso eu vou fazer vídeos menores contando o decorrer da leitura, tá? Então convido vocês também, quem ainda não leu, quem já leu e quiser fazer uma releitura, né, para participar também desse projeto. A gente continue acompanhando aqui o canal, as minhas outras redes sociais, que eu vou deixar as informações direitinho, como eu vou dividir essa leitura, né? Eu ainda não estou com o livro em mãos, mas eu já convido então vocês para lerem comigo O Viva o Povo Brasileiro e, se possível, participar também em abril desse projeto de literatura nacional. Então, é isso. Me digam agora o que vocês acharam, né, do projeto, da ideia. Se tem outras ideias que vocês poderiam me indicar, né, não só de dicas de livro, mas formas de incrementar esse projeto, e me dizer também, né, quem tem interesse em participar. Quem sabe aí a gente não consegue formar um grupo, não consegue fazer uma leitura coletiva, então é só
usar aqui o espaço dos comentários para entrar em contato comigo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê em breve aqui no Livros e E-Books.